querido, só para a gente dar uma orientada, né, para quem ainda está muito perdido nesse conteúdo, nós vamos falar sobre os aspectos quantitativos da química, né? E a primeira coisa que a gente colocou lá para vocês é sobre a massa de um átomo, né? A massa de um átomo, ela é medida em U, unidade de massa atômica, tá? Foi criado, simplificadamente falando, é o seguinte, foi criado um padrão para medir a massa de um átomo, porque um átomo, ele é tão pequeno que não dá para a gente ver nem no microscópio, a não ser no microscópio de tunelamento, entendeu? Então, foi criado um padrão de medida, porque não dá para pegar um átomo e colocar em cima de uma balança e pesar em grama, em quilograma. Então, assim como a gente mede a nossa massa em quilos, né, em quilogramas, um átomo, ele é medido em U, entendeu? Então, simplificadamente falando, o U nada mais é do que a medida de massa utilizada, né, para o átomo, tá? Então, ó, a gente tem aqui um exemplo, o hidrogênio, a massa dele é igual a 1U, tá? Eu não vou falar como que foi feito o padrão para não confundir a cabeça de vocês, mas em resumo é isso, tá? Ó, o oxigênio possui 16U de massa, tá? Então, a gente não vai falar, por enquanto, de grama. A gente só vai falar de grama quando a gente falar de mol, porque ainda não expliquei para vocês, mas eu vou falar, quando a gente falar de mol, a gente vai falar de uma quantidade maior de átomos, aí a gente consegue medir em grama. Então, um átomozinho ou uma molécula, que é nada mais é do que uma associação de átomos, ó. Aqui a gente tem uma molécula de água, tá vendo? Tem mais de um átomo. Então, isso é uma molécula. Aí, a massa deles é medida em U, tá? Vocês fizeram, né, alguns exercícios sobre cálculo de massa molecular. Primeira coisa, sempre vai ser dado para vocês, ou vai estar lá no enunciado da questão, as massas dos elementos químicos, né, que a gente vai pedir, ou caso não tenha essas massas lá, a gente vai consultar na tabela periódica. Na tabela periódica, sempre tem um índice que vai dizer para você aonde que está a massa do elemento químico. Essa tabela aqui, por exemplo, a massa está aqui embaixo, tá? Aí você vai lá no elemento químico e descobre quanto que é a massa dele, tá? Então, é assim, como que a gente faz o cálculo da massa molecular? Que é o somatório das massas dos elementos. Cada letra maiúscula, ela me diz que eu tenho um elemento químico diferente, tá? Então, no caso aqui da molécula de água, a gente tem um átomo de o hidrogênio e tem o oxigênio. Aí eu separei os dois elementos químicos que a gente tem, hidrogênio e oxigênio. Agora a gente vai olhar o índice. O que é o índice? Esse número que está no pé do elemento químico, da molécula, tá? Esse índice vai dizer o quê? Ele diz quantos átomos a gente tem. Então, no caso do hidrogênio, no pé do hidrogênio tem um 2. Quer dizer que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. E eu vou multiplicar pela massa atômica do hidrogênio que está lá no enunciado, ou então lá na tabela periódica, entendeu? Então, eu coloquei lá, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa para o oxigênio, só que no pé do O não tem nada. Toda vez que não tiver nada, tem um 1zinho implícito aqui no pé, tá? Então, para o átomo de oxigênio, quantos tem? A gente tem um átomo, que eu vou multiplicar pela massa do oxigênio, que está lá em cima, né? 16. E agora a gente vai pegar o resultado e vai somar. Então, a gente tem que a massa da molécula de água é igual a 18U, tá vendo? Não é difícil. Aqui a gente já tem, ó, 3 letras maiúsculas. O que isso quer dizer pra gente? Que a gente tem 3 elementos químicos. Então, eu vou separar lá, ó. Eu tenho carbono, tenho hidrogênio e tenho oxigênio, né? Quantos átomos de carbono a gente tem aqui? 6, que eu vou multiplicar por quanto? Ó, por 12, né? O hidrogeninho, a gente tem um 12 no pezinho dele, que a gente vai multiplicar por 1, né? E o oxigênio, 6 átomos, vezes a massa dele, que é 16, né? Vamos fazer agora a multiplicação aqui, né? 6 vezes 12. 12 vezes 1, 12. E o oxigênio. E agora a gente vai fazer o somatório dessas 3 massas, tá? O resultado aqui, ó, dessa multiplicação, a gente vai somar
vai dar lá 180 U, tá? Aí, existem alguns casos em que a gente tem moléculas que apresentam parênteses. Como que a gente vai proceder nesse caso, tá? A gente vai, primeira coisa, vai fazer a mesma coisa, ó. Vou separar os elementos químicos que eu tenho nessa molécula. Eu tenho quem, ó? Se você observar, aqui eu tenho uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula. Quer dizer que é do mesmo elemento químico, tá? Então, eu tenho um átomo de cálcio, né? O oxigênio já é maiúsculo, ele é separado. E o hidrogeninho também é separado, tá? Agora, a gente vai colocar um número de átomos. O que que a gente vai ter que prestar atenção? Tá vendo o parêntese? O número que estiver fora do parêntese, a gente vai distribuir para quem tá dentro. A gente vai multiplicar pelo número do pé, tanto do O quanto do H, tá? A gente sabe aqui que o cálcio, ele tá do lado de fora, né? Só um minutinho. O cálcio, ele tá do lado de fora. Então, ele não faz parte dessa distribuição. No pé dele não tem nada, então é quanto? 1. Que a gente vai multiplicar por quanto? Pela massa do cálcio que tá lá em cima, lá, ó. Como eu disse pra vocês. Ou vai estar no enunciado, ou você consulta na tabela, né? O oxigênio, não tem nada no pé, mas ele tá dentro do parênteses e fora tem um 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, que eu multiplico pela massinha dele, né? A mesma coisa pro hidrogeninho, ó. 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. Somei isso tudo aqui, 74 U. Tá vendo? É simples, tá? Agora, aqui a gente tem uma molécula um pouquinho mais complexa, né? Que tem um monte de número no pezinho. Então, ó, primeira coisa, quantos elementos químicos eu tenho nessa molécula? Né? Eu tenho 3. Eu tenho o ferro, o fósforo e o oxigênio, tá? Quantos átomos de ferro a gente tem? 4, que eu vou multiplicar pela massa dele, que é 56, né? O fósforo, ó, como eu disse pra vocês, tá dentro do parênteses, no pé dele tem um 2. Mas esse 3ão aqui, ele vai distribuir para quem tá dentro. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6 átomos de fósforo, vezes a massa dele, que é 31, né? E o oxigênio, ó, 3 vezes 7, vezes a massa dele, que é 16, né? Somando isso tudo,